Bom, pastora Agripina, agora eu quero te fazer uma pergunta bem como psicóloga, porque não deu tempo de falar do tanto de coisas que a PMT aí faz, mas tem Uhum, dois trabalhos, né, que vocês desenvolveram, que é o SIM do Cuidado Integral Missionário e o Filhos, né, o antigo uhum. CETAS aí, para cuidar justamente da família missionária. Desculpem. E eu queria entender como foi passar por essa vida até hoje, né? Estando casado, tendo as meninas, como que o senhor conseguia equilibrar tudo isso de uma forma saudável que a gente vê hoje, né? A presença do sim e do filhos, justamente porque muitas famílias não tinham tanto suporte, né? Com saúde mental, saúde física. E como foi você ser missionário lá atrás, quando a gente mal falava sobre isso? Como é que foi o cuidado de Deus com a sua família? Olha, sempre foi um desafio muito grande, né? Porque logo no meu engajamento na missão, começaram a surgir muitas, inúmeras viagens no Brasil e fora dele. E eu ficava naquela pressão, né? Na pressão de fazer o trabalho, nas oportunidades que iam surgindo. E a Mônica, ela foi assim a minha grande parceira, né? Porque muitas vezes eu tive que deixá-la sozinha em casa, e depois quando veio a Jéssica e tudo mais, ela cuidando da filha também, a filha pequena e tudo mais. Então a gente passou um período assim de grande desafio no sentido de combinar para que ela possa atender a demanda da família, de casa, e também eu ter que cumprir o trabalho missionário. Hoje, assim, a média que a gente tem estado fora é de em torno de 180 dias ano, né? E havia uma preocupação sim, né? Porque pesa, pensar nas viagens lá no início, não era como as estruturas de hoje. Alguns lugares que eu ia para o continente africano, você só tinha voo uma vez por semana, né? E aí você tinha que isso você só podia voltar uma semana depois, ou 2 semanas depois, ou quando você ia para o interior do continente africano, aí se complicava mais as opções de voo. Aí eu tinha que ficar em torno de 3 semanas a um mês fora, imagina, recém-casado e tudo mais. Mas assim, algo que foi abençoador, que Deus foi tão misericordioso, que as minhas filhas hoje são totalmente engajadas na missão, né? Elas aprenderam essa relação multicultural. Elas aprenderam essa convivência de missões, porque o tempo todo estava passando pessoas na minha casa, pessoas de vários lugares. Então, a nossa casa se tornou uma casa de passagem. Então, ela conviveu com um monte de missionários, com várias realidades no Brasil e ao redor do mundo. Então, isso foi um ambiente construído na mente delas. Aí eu tenho a minha filha mais velha, né? A minha filha mais velha, a Jéssica, ela, quando ela estava terminando a administração no Mackenzie, ela fala, pai, eu queria ter uma experiência fora do país, né? O Mackenzie, você faz uma aplicação e sendo aprovado, você pode escolher uma universidade e estudar por um período, né? Então ela foi para a Espanha, aperfeiçoou o espanhol dela, o espanhol acadêmico. Depois, quando ela estava lá, pai, eu queria tirar o certificado do IELTS, né, que é o certificado do ler, escrever e falar com fluência o inglês da Inglaterra. Então, a gente fez uma ponte numa organização missionária, onde ela trabalhava 20 horas, ganhava hospedagem e alimentação, e fez a aplicação e ganhou o certificado. Depois, pai, eu queria ter uma experiência de estágio. Ela não queria nem Estados Unidos, nem Europa. E ela tem uma organização que ela descobriu, ela fez a aplicação e saiu Ásia, aí saiu Índia, ela foi para a Índia e passou um ano lá fazendo estágio, aí depois ela volta, termina o curso dela, aí depois a empresa na Índia chama ela de novo, agora como contratada, já passou outro período lá, e quando ela então começa o namoro e isso desemboca ao casamento, ela volta para o Brasil. Eu falei assim, Jéssica, procure essa empresa, porque ela, como é uma das maiores empresas do mundo, esta maior empresa na Índia e está entre as 10 maiores do mundo, vai ter aqui no Brasil. E não é que tinha. Aí ela fez a aplicação, e quando ela fez a aplicação, o pessoal sabendo que ela veio da matriz,
Contrataram ela. E com isso, ela fez MBA, mestrado nos Estados Unidos, nessa área de interculturalidade, essa questão do terceiro setor, dessa reentrada, e numa perspectiva empresarial, sabe? Porque os empresários de várias partes do mundo também vêm para o Brasil, os brasileiros vão para outras partes do mundo. Então, ela aperfeiçoou e hoje ela está engajada, dando treinamento no Brasil e fora dele. A outra filha minha, Isabela, é também muito apaixonada por missões. Hoje ela é líder do Conselho Missionário da igreja. Hoje ela trabalha numa escola chinesa, né? Tem o inglês, tem um pouco espanhol, tem o coreano,